Então, gente, estou aqui hoje para gravar com vocês o pé de prova do primeiro trimestre da primeira série, né? Química 1 e Química 2. Então, vamos lá. Questão 1. O desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou a identificação de átomos dos elementos químicos naturais e também possibilitou a síntese de átomos de elementos químicos não encontrados na superfície da Terra. Indique, entre as alternativas abaixo, aquela que identifica o átomo de um determinado elemento químico e o diferencia de todos os outros. Então, gente, o que caracteriza o átomo é esse número de prótons, que, consequentemente, é esse número atômico. Não existe, em hipótese nenhuma, dois elementos diferentes com o mesmo número de prótons. Então, ou seja, o número atômico é o que vai determinar o meu átomo. Número 1, letra C. Número 2. Os agentes de cor, como o próprio nome sugere, são utilizados na indústria para a produção de cerâmicas e vidros coloridos. Tratam-se, em geral, de compostos de metais de transição e a cor final depende, entre outros fatores, do estado de oxidação do metal, conforme mostram os exemplos da tabela a seguir. Então, gente, prestem aí bastante atenção nesta tabela aí. Com base nas informações fornecidas na tabela, é correto afirmar que... Vamos lá. Nesse caso, o que ele me deu aí na tabela? Ele me deu a cor, o agente, né, que seria o elemento químico, o estado de oxidação, que no caso para vocês é a quantidade de elétrons que ele está perdendo, e seu número atômico. Vamos lá. Letra A. O número de prótons do cátion ferro 2+, é igual a 24. Então, se vocês olharem ali o número atômico do ferro 2+, 26. Então, ou seja, o número de prótons nunca vai se alterar. Então, não é a letra A. Letra B. O número de elétrons do cátion 2+, é 29. Ou, do cátion cobre 2+, é 29. Se olharem aí na tabela, o cobre 2+, tem número atômico 29. Ele tem 29 prótons. Porém, como ele tem uma carga 2+, ele perdeu 2 elétrons. Então, ele tem 29 prótons, porém, ele tem 27 elétrons. Então, não pode ser a letra B. Letra C. O ferro 2+ e ferro 3+ não se referem ao mesmo elemento químico. Não, na verdade, eles se referem ao mesmo elemento químico. A quantidade de elétrons, nesse caso, não influencia em nada. Ferro 2+ e ferro 3+ é ferro, não importa. Letra D. O cátion cromo 3+ possui 21 elétrons. Então, se vocês olharem na tabela, o cromo aí 3+ tem número atômico 24. Porém, como é 3+, ele perdeu 3 elétrons. Ele tem 24 prótons, só que 21 elétrons. Então, ou seja, número 2, letra D. Questão 3. Alguns estudantes de química, avaliando seus conhecimentos relativos a conceitos básicos para o estudo do átomo, analisam as seguintes afirmativas. Primeiro, átomos isótopos são aqueles que possuem mesmo número atômico e números de massa diferentes. Correto. Segundo, o número atômico de um elemento químico corresponde à soma do número de prótons com o número de nêutrons. Não. O número atômico é idêntico ao número de prótons. Terceiro, o número de massa, em particular, é a soma do número de prótons com o de elétrons. Errado. A massa é a soma de prótons com nêutrons. 4. Átomos isóbaros são aqueles que possuem números atômicos diferentes e mesmo número de massa. Correto. E número 5. Átomos isótonos são aqueles que apresentam número atômico diferente, número de massa diferente e mesmo número de nêutrons. Correto. Então seria 1, 4 e 5. Letra B. Questão 4. Dados os átomos A, B e C,
E sabe-se que A e B são isótopos. Bem, se A e B são isótopos, se o número atômico de A é A e de B é C, eu posso falar que A é igual a C. B e C são isóbaros. Bem, se a massa de B é 2C e de C é D, eu posso falar que 2C é igual a D, já que possui a mesma massa. E A e C são isótonos. O que seria isótonos? Número de nêutrons de A é igual a nêutrons de C. Porém, o que é o número de nêutrons? É massa menos o próton. Então, a massa menos o próton de A vai ser igual a massa menos o próton de C. Sabendo que o número de massa de A é igual a 40. Pergunta dele, o número de nêutrons de B e de C. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu peguei a relação de A. A e C, eles são isótonos. Então, eu sei que A é igual a C. Então posso trocar esse A por C. E eu sei também que D é igual a 2C. Então, nesse D aqui, vou trocar por 2C. Aqui eu usei a matemática, eu fiz uma distributiva para poder mudar os sinais e cheguei numa equação de primeiro grau. Resolvendo essa equação, eu achei o valor de C. C deu igual a 21. Mas ele quer o número de nêutrons de B e de C. Bem, B. A massa de B é 2 vezes C. 2 vezes 21, 42. Número atômico de B, C, 21. Número de nêutrons de B, 42 menos 21, que vai dar 21. Número de nêutrons de C. Eu sei que D é igual a 2C. Então, 2 vezes 21, 42. E prótons é C mais 2. 21 com mais 2, 23. Se eu fizer a conta do número de nêutrons, 42 menos 23, eu tenho 19. Então, ou seja, número de nêutrons, 21 e 19. Letra A. Questão 5. Vamos lá. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses, feitas com ligas de titânio. Essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será... Gente, sempre que ele fala em configuração eletrônica, falamos da distribuição eletrônica. Então, ou seja, temos que usar aquele diagrama que vocês não têm que decorar, vai estar disponível na prova. Porém, é possível queremos que você entenda o diagrama. Fazendo a distribuição do titânio, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Então seria letra D. Questão 6. O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Então, ou seja, se ele consome 500 e o recomendado é o dobro, o recomendado é 1000 miligramas. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23 para a constante de Avogadro e a massa molar igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para uma pessoa supra suas necessidades? Então é o seguinte, se a minha quantidade recomendada é 1000 miligramas, convertendo para grama, temos 1 grama. Qual é a relação que nós temos? Que o mol
sempre é igual à massa molar, que também é sempre igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Nesse caso, olha a informação que ele quer. Ele me deu a massa molar, me deu a massa e quer descobrir o número de moléculas. Então, nossa relação, a massa molar é 40. Então, ou seja, em 40 gramas, nós temos 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho aqui 1 grama, quantas moléculas eu tenho? X. Fazendo aqui a conta, nós temos 1,5 vezes 10 a 22 moléculas. Então, com isso, vamos para a questão 7. Considerando que a taxa de glicose no sangue de um indivíduo é de 90 mg por 100 ml de sangue e que o volume sanguíneo é de 4 litros, o número de moléculas de glicose existente nos 4 litros de sangue é de aproximadamente... Primeira coisa, ele me deu uma molécula de glicose. Calculando aqui a massa molar, achamos que a massa molar é de 180 gramas por mol. Primeira coisa, ele me disse que nós temos 90 miligramas em 100 ml. Só que uma pessoa não tem 100 ml. A pessoa tem 4 litros, que seria 4.000 ml. Então corresponde a quanto de massa? Fazendo a conta, nós temos 3.600 miligramas, convertendo, chegamos a 3,6 gramas. Como ele quer o número de moléculas, vamos usar a mesma relação que usamos aqui. Na massa molar, que é 180, nós temos 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho 3,6 gramas, quanto que eu vou ter de molécula? X. Resolvendo a conta, 1,2 vezes 10 a 22. Questão 8. Considere que a massa de uma gota de água é de 0,05 gramas. Calcule a quantidade de mols que existe nessa gota de água. Então, ele me disse que uma gota equivale a 0,05 gramas. Então, qual é a nossa relação? Que 1 mol é igual a massa molar. Nesse caso, a massa molar da água é 18. Então, em mol de água, eu tenho 18 gramas. Quantos mols eu vou ter se eu tenho a massa de uma gota, que é 0,05? Resumindo a conta, nós temos 0,0028 mol. Letra B. Então, gente, a questão 9 aqui. Um volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2 atm. E sua temperatura passou de menos 73 para 127 graus Celsius. Então, jogando aqui na minha fórmula da transformação gasosa, nós temos pressão 1 vezes volume 1, que é o inicial, que é 10, dividido pela minha temperatura inicial, que é menos 73 graus Celsius para Kelvin, 200 graus Kelvin. Então, qual seria minha pressão 2? Minha pressão 2 é 2, porque foi de 1 para 2. O meu volume 2 que eu vou descobrir, dividido pela minha temperatura final. Se foi 127 graus Celsius para Kelvin, nós temos 400 Kelvin de temperatura. Fazendo aqui a conta, nós temos um volume final de 10 litros. E a questão 10, que é bem simples, que é o seguinte. Uma massa fixa de um gás perfeito passa pelo ciclo ABCD, como desenhado dentro de um pistão, cilindro com êmbolo. A temperatura A é TA igual a 500 Kelvin. Então, vamos lá. Identifique o nome das transformações gasosas, respectivamente. Então, primeiro, entre A e B. Pelo gráfico aí, nós temos no eixo X, volume, eixo Y, pressão. Então, entre A e B, eu tive alteração de pressão e tive alteração de volume. Então, tem uma temperatura constante. Então, nós temos uma isotérmica. Do C para o B, nós temos que a pressão mudou, porém o volume continuou o mesmo. Então, temos uma isocórica ou isovolumétrica. Do C para o D, temos variação de pressão e variação de volume.
Então, de novo, temos uma isotérmica. E do D para o A, nós temos uma mudança de pressão, porém o volume continua sendo o mesmo. Então, temos de novo isocórica ou isovolumétrica, que seria a letra A.